Trauma não é uma situação qualquer. Porque tem gente que fala assim, fulano está traumatizado que os pais se separaram. Se os pais se separaram de uma forma razoável, sem agressividade, sem confusão, sem mesquinharia, sem escândalos, em geral é uma situação chata, mas não é traumática. Porque trauma é algo que, de uma certa maneira, o organismo da gente, o cérebro da gente, nunca esperou viver. Por exemplo, você está passando numa rua e ver alguém se jogar de uma janela, cometer um suicídio, isso é traumático. Porque ninguém imagina, eu vou sair hoje e vou ver uma pessoa se suicidar. Isso é um trauma. Por exemplo, você ir para uma guerra e você ver uma pessoa explodir ao seu lado, morrer ao seu lado, isso é um trauma. Porque ninguém nasce tipo assim, meu Deus, eu vou para uma guerra para ver alguém explodir do meu lado. Ver alguém morrer na sua frente, exatamente. Né, em casa também. Então, o trauma é sempre uma situação que nos era inimaginável. Dificuldade da vida. Porque, assim, tem coisas que são dificuldades da vida que a gente vai passar. São chatas, mas não são traumáticas. Então, eu diria o seguinte, que traumas infantis vão marcar realmente a vida de um adulto quando esse trauma for realmente intenso. O que é um trauma intenso para uma criança? Primeiro, a perda repentina de uma pessoa que a gente chama ali de um cuidador, né, direto. Pai, mãe, avô, avó, até uma babá muito querida. Porque a criança não entende como aquela pessoa some da vida. Então é importante, desde muito cedo, colocar a verdade. Que se a criança for sofrer, ser um colo aconchegante. Porque aí passa a ser uma situação difícil, onde ela foi acolhida e ela pôde fazer o seu luto. Agora, essa perda, que às vezes pode acontecer, né, de um parente, de um pai, de uma mãe, ou de um avô, de uma avó, de uma forma repentina, mas é importante que se fale, olha, aconteceu uma coisa muito chata, mamãe também está muito triste, papai, vai doer muito, mas a gente tem que seguir a vida, a gente vai estar aqui sempre junto. Quer dizer, é importante que dê essa segurança para a criança. Agora, um outro trauma, eu acho que esse talvez seja o pior de todos, é o abuso sexual. Eu acho que uma criança que sofre abuso sexual e não é detectado precocemente, ou seja, a coisa vai se repetindo, é uma das situações traumáticas mais desgastantes. Porque, em princípio, né, a gente sabe que os abusadores são sempre pessoas muito próximas, que gozam de confiança da família, da própria criança. Então, aquela pessoa, aquele tio, ou aquele pai, ou aquele padrasto, ou a própria mãe, que era visto pela criança como uma pessoa que dava aconchego, carinho, começa, de repente, fazer coisas com aquela criança que causam dor, que causam estranheza, e ainda começa a ameaça. Se falar para o seu pai, se falar para sua mãe. Quer dizer, isso é como se botasse a criança numa grande jaula, onde ela não consegue sair. Como se ela fosse ela fosse sequestrada das suas vivências felizes da infância. Isso talvez seja o maior trauma de todo. Esse trauma de abuso psicológico, sexual, em todos os âmbitos, emocional, psicológico, esse sim, eu acho que se ele persiste muito e não tem um momento ali que ela é acolhida para ela poder enfrentar a situação, eu acho que cria aí um adulto muito desconfiado, muito descrente, muito magoado, com níveis de ansiedade muito grandes. Tipo assim, qualquer pessoa que toque já é uma situação. Ou então, ao contrário, se ela se adaptou àquele abuso, ela começa a achar que tudo que ela deve fazer para seduzir alguém é entregar o seu corpo, ou fazer coisas que ela não gostava. Então, isso pode gerar um trauma muito grande. Pode gerar, na vida adulta, dificuldades sexuais grandes, pode gerar inversão de valores. São pessoas que têm muita culpa, são pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma sensação de não ser uma pessoa bacana, uma sensação, tem muitos pensamentos como se fosse assim, de sujeira, muitos desenvolvem até comportamentos de limpeza excessivo, de arrumação excessiva, como se fosse organizar aquilo, né, aquela bagunça traumática que vai evoluir para a depressão. E a depressão das crianças que foram abusadas e isso não foi resolvido em algum momento da vida, tem muito risco de, com a idade, aumentando muita possibilidade de suicídio. Porque essa coisa da vida adulta
um trauma na infância, muitas vezes, né, os traumas, eles são falados depois de muito tempo. Sim. Que é quando você se sente um pouco mais forte. É, um pouco mais forte, mas em geral, se a coisa demora muito, o abusador ou já tá velhinho, ou já morreu, ou velhinha, né? Não sei, o abusador de forma geral, e aí é horrível, porque aquela situação nunca se resolve. Então, por exemplo, eu recebo mães que descobrem que a filha está sendo abusada, ou filho, por pai, por padrasto, e eles têm muito medo. Como é que eu vou falar? Eu sempre digo, como a gente fala a verdade. Primeira coisa é afastar o abusador, da segurança de que ele está afastado. E depois é ter uma conversa franca, eu já tive várias com as crianças, é muito difícil para elas falarem, início de adolescência, eu pego muito no início da adolescência, mas é tão libertador, porque essas crianças vão adoecendo aos poucos. Né? Essas crianças vão tendo somatizações muito grandes e que se leva isso para a vida adulta, fica muito mais difícil. Começa a ter problema com professor ou professora que lembre o abusador, né? Se recusa a fazer a aula de educação física. Então, assim, é muito importante que a gente persista. Sempre é uma maneira da gente dar um espaço para as crianças revelarem seus problemas e dar credibilidade. A gente nunca pode não dar credibilidade. Além de credibilidade, dar segurança de que a gente vai estar junto e aumentar o número de pessoas. Todas aquelas pessoas que a criança confia precisam saber para que ela saiba que ela tem uma rede de segurança firme e forte. E nunca falar assim, mas não comenta com ninguém. A criança pode comentar com quem quiser, porque ela não cometeu um crime.